olá! Seja bem-vindo ao OncoCast, o podcast da Oncoprime. E hoje é um dia muito especial, um dia de celebrarmos o Dia das Mães e também de sabermos de uma história muito especial que une coragem, força e amor incondicional. Essa é a Andressa Ribeiro, essa mulher aqui incrível, que é mãe da Olivia e enfrentou um dos maiores desafios da sua vida logo após o nascimento da sua filha. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, que é o OncoCast. Sinta-se à vontade, a casa é sua, para você expressar o que você tiver à vontade, tá bom? Obrigada, doutora. De nada. Olá, pessoal. Eu sou a Andressa. Você roubou um pouco da minha fala, porque eu ia falar, eu sou a Andressa, a mãe da Olivia. Não tem problema. Eu tenho 35 anos, sou uma paciente oncológica. Fazem 2 anos que eu terminei o meu tratamento. E o amor da minha vida, a Olivia, fez 3 aninhos em abril. Linda, maravilhosa. Minha vida. Ai, que legal. Eu imagino, filhos são tudo na nossa vida, né? São tudo. Então, nós vamos começar esse podcast do começo. Conta pra gente a sua história, como que foi essa questão da gestação e aonde que se introduziu aí a questão do câncer de mama. Bom, eu estava com 32 anos, de casamento marcado, de apartamento para ser entregue. E aí, é o desejo de ser mãe, né, de formarmos a nossa família. A gente decidiu que era o momento. Era o momento. E aí, a gente começa a se cuidar, né? Se cuidar para conseguir gestar o amor da nossa vida, que no caso é a Olivia. E aí, a gente interrompeu os métodos de contraceptivos. E com 30 dias eu engravidei. Não, foi rápido. Foi rápido. Eu falo que é muito Deus, porque graças a ele eu tive a Olivia. Ele permitiu que eu tivesse a Olivia. Sim. Antes de descobrir um câncer. Então eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conseguir gestar, e ela é uma criança linda e saudável, entende? Eu entendo. Então, com 30 dias eu estava grávida. E foi uma gravidez muito, muito, muito tranquila. Graças a Deus eu não tive enjoos, muito saudável. Eu estava acima do peso, acabei emagrecendo para ficar o mais saudável possível para ela, para dar tudo de bom para ela. Sim. E aí, com 34 semanas de gravidez, eu tomando banho, eu acabei sentindo um caroço na minha axila. Sim. E aí, eu tomo banho, né? 2 vezes no dia. Sim. E foi do dia para o outro. Eu senti esse caroço na axila. E aí, eu entrei em contato com a minha médica e falei assim, olha, eu achei um caroço que não estava aqui ontem. Aí, como no fim da gestação, a gente acaba indo a cada 2 semanas, depois uma vez na semana. Sim. Eu tive essa consulta com a médica. Ela falou assim, não, vamos ver uma ultrassom o que pode ser, porque foi levantada a hipótese de uma mama acessória, porque a gente nunca pensa, nossa, pode ser um câncer, pode ser um nódulo, sabe? E aí, agendou essa ultrassom, e aí na ultrassom detectou que não era uma mama acessória. E aí eu lembro do médico falando assim, a médica vai estar investigando o que pode ser. E devido a histórico da minha família, genético, a minha avó teve câncer de mama, a minha tia teve câncer de mama, minha tia se tratou, curou, aí depois teve na outra mama novamente. Aquilo ali já ficou uma pulguinha atrás da minha orelha. E aí, eu fiquei nessa expectativa de o que está acontecendo, o que eu tenho. Isso, 34 semanas, aí foi 35, fiz a ultrassom, até que volta na médica. Com 37 semanas, a Olivia resolveu vir, antecipado.
também falo que é muito Deus, que ela decidiu vir, Sim. talvez para eu começar a me tratar logo. Sim. Uhum. E, assim, eu já estava com a cabeça a milhão. A 1000, né? A 1000. Se eu tivesse tido o diagnóstico já grávida, aí eu acho que explodia. Eu imagino. Então, ela resolveu vir, lógico, num domingo de madrugada, porque tem que chegar chegando. Ai, Olivia. Sim. E foi um parto muito tranquilo. E aí a minha médica, né, tudo correu muito Foi certo. parto normal ou cesárea? Eu dilatei bastante, só que eu sou bem intolerante à dor. Não, E só aí pra saber mesmo. foi um parto cesárea. Ok. E aí logo que eu tive a Olivia, minha médica, olha, vou te encaminhar para um mastologista para a gente estar vendo a questão da sua axila. Porque eu pegava no meu peito e aí eu sentia o meu peito, mas na minha cabeça era leite. Então você sentia nódulos na mama? Sentia, mas... Na mama direita? Isso, eu sentia nas duas. Entendi. Eu acho que identificar um nódulo na mama não foi perceptível justamente por achar que era o leite, entendeu? Entendi. Não é à toa que eu só percebi já na axila. Sim. Entende? Aí, imagina, eu tinha tido a Olivia com 1 semana e já estava indo no mastologista para ver isso. E aí tem biópsia, a questão da biópsia. E assim, a gente faz a biópsia, aí demora 3, 4 dias para um resultado. Nesse período, Até mais. Eu consegui amamentar. Então, amamentei a Olivia alguns dias. E aí foi quando veio o resultado da biópsia. Aquele trauma que ficou. Qual é o trauma? Eu peguei o resultado do laboratório e abri. E procurando o benigno. Cadê benigno? E aí estava lá, maligno, malignidade. Malignidade. Isso. Então, é um choque, né? Eu lembro que eu estava no carro sozinha. Falei, não, deve ter alguma coisa errada. Deixa eu ler de novo. E aí eu li. E óbvio que a ficha não cai, né? Fala, agora que eu sou mãe e eu tô lendo isso, não, vai que eu entendi errado. Aí você também a gente tem a tendência a pensar que essas coisas nunca vão acontecer conosco também. Sim. Também existe isso. O fato de você estar ali pós-gestante, no caso, no seu puerpério, um momento super especial e desafiador e delicado, e ao mesmo tempo tendo que enfrentar uma coisa que também é delicada, desafiadora, não é mesmo? Então não deve ter sido fácil. É o que eu falo que misturou essa notícia com o puerpério, aí eu não sabia o que era o real, o puerpério, um baby blues, porque foi uma mistura de tudo, entendeu? Porque eu renasci como a Andressa mãe, só que junto veio a notícia de, olha, você tem câncer. Então, foi um mix de sentimentos, porque eu penso assim, nossa, agora que minha filha está aqui, que ela precisa de mim, que eu preciso dela, e agora tem esse novo desafio. Sim. Eu lembro que eu conversei com o Papai do Céu, eu falei, olha, agora não. Agora eu tenho minha filha para criar, e isso impulsionou a eu correr atrás para estar fazendo todo o rastreamento o quanto antes para eu começar o tratamento, porque eu falei, eu preciso me curar, porque eu tenho a minha filha para criar. Sim, com certeza. E falando em tratamento, eu queria te perguntar, porque assim, quando a gente tem um diagnóstico do câncer, eu percebo que todas as pacientes criam, sim, uma expectativa em relação ao tratamento, porque elas estão com a doença ali e elas querem começar o tratamento o mais rápido possível. Imagino que você tenha passado por essas sensações de querer iniciar o mais rápido possível. Mas como foi para você descobrir exatamente que você ia começar com quimioterapia, por exemplo? Visto que você deve ter
né, idealizado a maternidade. Nós idealizamos. Acho que toda mulher idealiza, Sim. faz seus planos, seus sonhos que gostaria de concretizar durante a maternidade. E nem sempre eles são possíveis por diversos motivos. E provavelmente a amamentação, por exemplo, para você não foi possível. Então, como foi para você, quando você descobriu, porque eu sei que ela começou com quimioterapia neoadjuvante, que é quando você começa a tratar o câncer com quimioterapia, o primeiro tratamento, antes da cirurgia, né? Essa é a situação. Como que foi para você descobrir que precisava de quimioterapia? Quem não é mãe, né, nessa situação, precisa se preocupar com o quê? Com a queda do cabelo, com sintoma isso, aquilo, e você tinha uma preocupação a mais. Não vou poder amamentar minha filha. Como que foi isso para você? É difícil porque a gente romantiza muito, né? Então, eu vou ter a minha filha, ela vai usar a roupinha tal, a sair da maternidade, a gente vai chegar em casa, no quartinho dela, a poltrona de amamentação. Isso frustra muito. Frustra e foi um momento muito difícil o parar de amamentar, até por questões fisiológicas mesmo. Você está cheia de leite e você não pode amamentar a sua bebê, entende? O processo de parar de ter leite, quem é mãe sabe que se o leite não sai, pode ter os problemas de... Sim, esqueci o nome. mastite, né, engurgita, você sente febre. dor, inflama, né? É um processo doloroso, tanto para começar a amamentar quanto para parar, principalmente no momento que você estava de 10 dias, quando você tem a grande descida ali do leite, que geralmente começa no quinto, às vezes 3, depende da gestação, do parto. A cesariana costuma demorar um pouco mais, o parto normal faz com que essa descida do leite, que a gente chama, que é a tal da lua de leite, né? Aconteça mais rápido, mas você estava ali, o seu organismo tentando se adaptar, sabendo que tinha um bebê para mamar, produzindo leite com fulgor, porque ele ainda não entendeu qual a necessidade do seu filho, da sua filha, no caso, e de repente, corta. uma parada abrupta, né? E, enfim, você deve ter sofrido do ponto de vista físico, a dor, o seu organismo se acostumar novamente com essa situação abrupta, mas também emocional. Sim, eu lembro que eu pegava ela no colo, ela fazia a boquinha pedindo leite. Isso era torturante. Aí eu pedia para o meu marido, para minha mãe pegar, porque ver a minha filha pedindo leite e aí eu tendo que recorrer a uma fórmula, sendo que eu estava ali com muito leite. Mas assim, eu comecei a me preparar porque eu sabia que eu tinha que iniciar o processo para eu ficar bem, para eu cuidar dela. Sim. Então, ela era o meu propósito. Sim. Então, igual esse podcast em especial, Dia das Mães, eu fico imaginando a minha mãe. Ela queria cuidar de mim. E eu olhei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero que você cuide da minha filha. Então, é difícil porque minha filha é tudo para mim. Eu sei que eu e meu irmão somos isso para minha mãe. Então, esse mix de emoções que o diagnóstico, o antes de começar, eu tive que ressignificar muita coisa, porque no cotidiano eu era uma pessoa muito imediatista. Tá com um problema, vamos lá, resolve, vamos planejar, prazo. Eu sou engenheira, então tem muito disso. E aí, de repente, eu não ia conseguir resolver no tempo que eu queria, no tempo que eu achava que tinha que ser. É fisiológico, né? É o que o corpo responde, o que os médicos avaliam e tentam. Eu brinco com a minha família, eu sou de exatas, me admira muito pessoas de biológicas, porque tem todo o meu respeito, porque eu tive anjos na minha vida, porque minha rede de apoio, obviamente, foi meu marido, meus pais, meu irmão, minha família, mas os profissionais de saúde que estavam ali comigo. Eu falo assim, eu conheci médicos, enfermeiros, técnicos, e todos eram meio psicólogos. Eu imagino. Mas esse ressignificar de tempo, antes de iniciar um tratamento,
foi difícil e foi aprender na prática mesmo, sabe? Igual você comentou sobre a perda de cabelo e tudo mais. Eu acredito que cada paciente que descobre o câncer, ele lida de uma forma. No meu caso, eu lembro que eu comecei a ver cabelos caindo na Olivia. Falei, não, minha filha não pode estar convivendo com os meus cabelos, vamos cortar logo. Então, eu tive uns posicionamentos diferentes. Eu lembro que eu chegava no oncologista, no neto, e falava, doutor, eu ainda tô com sobrancelha, coloca mais remédio aí que tem que cair logo, entendeu? Porque era o jeito de eu perceber que o tratamento estava fazendo efeito, entendeu? Eu entendo. Mas esse apoio, igual eu fiz 16 quimioterapias, fiz a cirurgia e depois 30 radioterapias. E aí, o tempo todo, a Olivia ali do meu lado. O tempo inteiro. A Olivia, minha mãe, né, que estava cuidando dela por mim. Então, o início é mais difícil, porque é o novo, o como é que vai ser. Porque, assim, quando você descobre, você tá com câncer, até que rastreia tudo para saber qual é o melhor tratamento para isso, requer tempo, né? Sim. Então, você faz uma ressonância, demora um tempo para chegar, você vai fazer uma análise histoquímica, demora mais um tempo. Esse esperar que eu tive que aprender a lidar. Esse esperar gera muita ansiedade. E isso acontece com todo mundo. Então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer, estando gestante ou não, em qualquer paciente, seja câncer de mama ou outro câncer, nós passamos por algumas etapas até que a gente chegue finalmente ao tratamento. E tudo isso é para que a gente consiga identificar qual a melhor medicação que vai fazer o melhor efeito, que dê a maior chance de cura para esse paciente, que foi o que foi feito com você. Então, são necessários exames de estadiamento, a biópsia, claro, depois da biópsia o diagnóstico, exames de estadiamento, imunohistoquímica, para a gente definir o tratamento. Em câncer de mama não tem como definir o tratamento sem imunohistoquímica, porque a gente vai ver o perfil do tumor e ver o que é melhor para cada paciente. E o que é o melhor para cada paciente? O que tem mais chances dele ser curado. Né? Em todas as situações, independente da situação mesmo, né? No céu era uma situação mais delicada, mas independente disso, todos os pacientes a gente segue esses passos. Né? E contextualizando, o câncer de mama, então, ele pode acontecer na mulher gestante. O seu caso, o seu câncer de mama, ele aconteceu durante a sua gestação. O diagnóstico foi no seu puerpério, né? Mas ele já estava ali, tanto que ele já tinha emitido células para a região da axila, para os linfonodos da axila, para as ínguas da axila, porque as pessoas costumam conhecer mais como ínguas, então, para as ínguas da axila, eles emitem essas células, né? Então, tinha uma lesão na mama que emitiu células para a região da axila. Era uma doença que já foi evoluindo, aconteceu durante a gestação. E o câncer de mama na gestação acontece em 1 a cada 3.000 mulheres gestantes. Ele é raro, embora não seja a coisa mais rara do mundo, acontece. E o câncer de mama, a gente que estuda sabe que, na verdade, a gestação não aumenta o risco para ter câncer de mama. Não aumenta o risco. Mas o que ele faz? Geralmente, os hormônios da gestação potencializam o crescimento das células tumorais. Então, o que nós encontramos geralmente na gestação são tumores que eram muito pequenos e com os hormônios da gestação se potencializaram e crescem durante a gestação, durante esse período. E após o diagnóstico, todo esse tratamento ele tem que ser muito bem acompanhado, porque tem coisas que nós podemos fazer e coisas que nós não podemos fazer. Então, por exemplo, a quimioterapia, ela não pode ser feita no primeiro trimestre da gestação, mas a partir do segundo trimestre, ela já pode ser realizada na mãe, na mulher. Em relação, não precisa abortar, isso é muito importante, tá? A gente falar. Porque muito se pensou antigamente se era necessário que a gestante abortasse para poder fazer o tratamento, e a gente não vê evidência na literatura, na ciência, de que é necessário um abortamento para que evite esse bebê, para que a mulher tenha o melhor prognóstico. Não, as mulheres que abortam não têm o melhor prognóstico do que as mulheres que tratam durante a gestação, de acordo com a sua situação. Então, vai fazer quimioterapia após o primeiro trimestre, radioterapia, a gente tem que esperar a gestação terminar, não dá para fazer durante
durante a gestação em nenhum momento. A quimioterapia e a amamentação não combinam, passa para o leite, o bebê absorve, então não pode fazer não pode amamentar gestando. Radioterapia pode atrapalhar a amamentação, mas a mulher pode amamentar. E a cirurgia pode ser feita em qualquer momento. Então, a gente tinha ali quimioterapia, que podia ser feita em você, né, a qualquer momento ali, porque você já descobriu um pouco mais pra frente. E a cirurgia também. E o seu caso é um triplo negativo, não teve necessidade de hormonioterapia. Mas as mulheres que precisam, né, que têm receptores hormonais positivos, não podem fazer também durante a gestação. E é contraindicada a amamentação em caso de hormonioterapia, tá? Então, é mais ou menos isso. Vamos seguir um pouco mais aqui e falar um pouco como foi conciliar, então, no seu puerpério, essas duas situações. Porque o puerpério é difícil. Você não dorme, a criança tem cólica, ela chora sem motivos, e não é que ela não tem motivos, porque você troca a fralda, Quando eu tive bebê pequeno, eu lembro que eu fiz um fluxograma na minha mente. Então, quando ele chorava, eu não sabia por quê, eu seguia esse fluxograma. Primeiro dá o peito. Não era fome, não resolvia. Troca a fralda, vai que é o xixi que tá incomodando, não sei o quê, enfim. Colocava uma bolsa térmica. E eu ia seguindo, conforme não melhorava, eu ia seguindo todo esse fluxograma até que resolvia. Porque o bebê, ele não sabe, não tem outra forma de comunicação. Eu até vi aqueles vídeos sobre o tipo do choro e o que significava. Quem disse que na hora do choro eu conseguia identificar a diferença do choro? Não conseguia. Então, assim, eu tive um puerpério também que demorou muito tempo, tive depressão pós-parto, foi difícil por várias questões, meu pai tratava um câncer, meu marido teve um câncer também, não sei se vocês sabem, então foi muito complexo conciliar tudo isso, né? E eu quase fiquei louca, eu costumo dizer. Precisei de ajuda, né, profissional, porque senão não teria conseguido passar por isso. Então, por isso que eu te pergunto, puerpério é difícil. Então, e você, como a mãe, a mulher, e nasce uma mãe, nasce uma necessidade de ficar viva por pelo menos 30 anos. Mãe não pode morrer, é obrigatório. Isso. É o que eu peço todo dia à noite antes de dormir. Papai do céu, preciso viver até meu filho completar 30 anos. Depois disso, tá tudo certo. Não que eu queira morrer, mas é necessário até os 30 anos. Sempre tenho esse papo com Deus. E peço e tudo mais. E aí eu pergunto para você, como que foi para você lidar com tudo isso de uma vez só, né? Porque a impressão que eu tenho é que o mundo virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra, no final do seu terceiro trimestre. Sim. Eu comecei com as quimioterapias e elas eram semanais. Então, eu sabia que aquele dia, aquela hora, era o horário da minha quimioterapia. E aí, o que é importante é o que a gente mencionou, a rede de apoio. Sim. Seja ela um familiar, um colega, um profissional. Então, que eu brinco até hoje, quando a Olivia eu preciso fazer uma viagem, alguma coisa, ela fica muito tranquila com a minha mãe. Ela nem lembra que tem mãe. Capaz. Porque teve esse momento dela ficar criou muito esse vínculo, entende? Então, como ela já estava na mamadeira e em algumas sessões de químio eu tive efeitos colaterais e ela precisou ficar um tempo, um ou 2 dias com a minha mãe, então criou esse vínculo também. Então, eu acho que por tudo que eu estava passando, eu queria aproveitar cada segundo, cada etapa, eu queria estar com ela. Então, com exceções dos dias de químio e, porventura, de algum efeito colateral que eu tive, eu estava com ela a todo momento. Seja nós duas deitadinhas na cama, a gente brincando, ela no tapetinho de atividades. Então, eu acho que eu passei a querer participar de tudo para criar as primeiras memórias. Eu lembro, eu sempre falo assim que os medos vão mudando. O meu medo hoje é, por exemplo, eu morrer e ela não lembrar de mim. E por isso que, desde que ela nasceu, cada momento com ela é mágico e vai ficar para sempre, entende? Então,
Foi e é difícil, porque eu sou uma paciente oncológica ainda. Tem 2 anos que eu terminei o tratamento. Vim essa semana e tá tudo certo com os meus exames, graças a Deus. Mas a gratidão de estar bem e a gratidão de conseguir estar com ela durante esses períodos, eu aproveitava ao máximo. Tipo, tô bem, então vamos brincar no tapetinho de atividade, vamos brincar com o chocalho. Sim. Então, até os momentos de amamentar ela com a mamadeira, eu tava perto para ela tá sentindo o meu cheiro, entende? Porque tem esse vínculo do bebê com o cheiro da mãe. Sim. Eu falei, eu não posso amamentar, mas ela vai ficar sentindo o meu cheiro. Então, a gente teve que aprender como seria comigo naquele momento, entende? Porque o que a gente tinha romantizado não estava acontecendo, mas a gente ia viver da melhor maneira possível, entende? 2 coisas que eu quero comentar aqui sobre o que você falou. A primeira delas é sobre essa questão da amamentação. Uma mãe, ela não é menos mãe porque ela não amamenta. Né? Nós temos várias realidades no planeta Terra, né, de variadas mães. Nós temos crianças com condições, às vezes, ali que impedem, dificultam a amamentação, alergias e etc., que restringem muito a alimentação da mãe. Mas nós temos também a dificuldade, às vezes, da pega, a língua presa. Então, muitas coisas podem acontecer no caminho. Foi até uma das situações que aconteceu comigo. E frisar que mãe é nutrir, não importa como. É pelo leite materno que você produz, você tem leite, doa leite, que maravilha, nunca teve uma mastite, um engurgitamento mamário, um ducto entupido, porque ainda tem várias nuances de problemas. Uma fissura mamilar que dói, gente, meu Deus. É a dor, eu tive parto normal e foi muito doloroso, dizem que é a segunda maior dor, né, que existe. A primeira é ser queimado vivo. Olha só. Nossa. Olha a comparação. Mas a fissura mamilar também dói muito. Só não dói durante tanto tempo, mas dói na alma a fissura mamilar. E a gente tá ali dando peito, né? Dando a vida. Então, a gente não pode exigir isso das mães, né? Porque tudo isso impacta na saúde emocional, né? E eu penso que pelo fato de você ter condições diferentes do que é o comum, digamos assim, você se viu numa situação que você não podia se dar ao luxo de perder a sua energia se preocupando com essas coisas. Que quando a gente para pensar, meu Deus, eu me preocupei tanto com essa questão da amamentação, me senti menos mãe porque meu filho não quis amamentar em mim, me senti insuficiente para o meu filho. É isso que a gente sente, eu sei, porque eu recebo esses relatos das mulheres, eu recebo muitas mulheres que amamentam e tudo, e na verdade não é isso. Você não teve como perder a sua energia nisso. E talvez isso sirva de lição para nós, que estamos em outra situação, para a gente não gastar a nossa energia com esse pensamento, porque ele não é verdadeiro, né? Mãe é nutrir, não importa como. Você está nutrindo da forma que você pode nutrir da melhor forma, né? E é claro que se você quisesse, você estaria amamentando sua filha, né? Todas nós fazemos o melhor pelos nossos filhos. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar, essa história inspiradora, que é a sua história, né? De uma mulher muito forte, uma mulher muito guerreira, uma mulher de um amor incondicional. Eu fiz um vídeo para a Oncoprime e falei o que é o amor materno. Me perguntaram isso. O Gabriel me perguntou, é para me falar o que é ser mãe, né? O que é o amor materno? Eu falei, gente, o que é o amor materno? Eu pensei. E não existem palavras que podem descrever o que é o amor materno. A gente chama de amor materno, mas não existem palavras que descrevam. Não. É só o que a gente tem capacidade de dizer. Amor materno. E aí eu falei, amor de mãe é a expressão terrena, porque é terreno, né? Do amor supremo. Chamem amor supremo do que você quiser. É o que nós temos mais próximo do que é o amor supremo, porque é um amor que não quer nada em troca. Você só quer o bem do seu filho, né? Então, quando você diagnosticou essa doença e você percebeu, bom, eu não tenho essa opção, eu não tenho essa, vamos focar no que eu tenho. Eu tenho a opção de quê? De tratar, de viver além de mim, na minha filha.
Sim, com certeza. Não é mesmo? E isso é muito bonito. Então, assim, parabéns pela sua história, pela sua luta. A gente não está terminando ainda, mas eu tenho que ressaltar isso. Obrigada. Porque realmente, e a gente, né, torce para que você tenha conseguido a sua cura. A gente sabe que diagnóstico de cura em câncer de mama é uma coisa que a gente só tem quando o tempo passa e a gente olha para o passado e fala, nossa, a doença não voltou até agora, me curei. Né? Então, que você tenha essa cura para que você possa ver sua filha crescer. Amém. E passar por todas as fases dela. E quem sabe até ter outros filhos, não sei. Não vamos entrar nesse assunto muito delicado, não é? Mas é isso. E agora, continuando aqui essas perguntas, eu queria perguntar para você, qual foi esse momento mais desafiador, do início ao fim, sobre a maternidade, sobre o câncer de mama? O que você para e pensa assim, nossa, esse momento se destacou na minha vida? Eu quero ir para além essa pergunta. Além de desafiador, não só o que foi mais difícil, porque desafiador geralmente é difícil. Não quero ser uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa muito otimista, inclusive. Pode trazer o desafiador, mas traga pra gente o momento que mais se destacou, que mais você se lembra, aquele momento que ficou na sua memória e está até hoje e sempre estará, que geralmente deve ser um momento muito bom. Assim, ainda falando em momentos difíceis, qual foi o momento mais difícil? Eu penso assim, no que eu vivi. Eu tive que fazer a cirurgia. Eu até te expliquei, doutora, eu não lembro os nomes certinho que eu fiz. Quadrantectomia e linfadenectomia axilar, certo? Isso. E aí, minha filha estava com 8 meses, naquela fase de já engatinhando e pedia colo e eu pós-operada. Então, quando eu penso no momento difícil, eu lembro dela dando os bracinhos pedindo colo e você não podendo dar não podia, colo. entendeu? Então, eu falo assim, quando eu vivi intensamente, eu também fui limitada em algumas coisas. Então, você reconhecer que você não consegue também fez parte das várias coisas que eu tive que ressignificar. Então, quando eu penso num momento difícil, foi minha filha pedindo colo, pedindo alguma coisa e eu tá impossibilitada, sabe? E o momento que mais me marcou foi que eu encerrei meu tratamento, fiz os exames para ver se estava tudo certo. Eu tive esses resultados poucos dias antes dela fazer 1 ano. Então, eu estava feliz com o resultado de que eu estava sem células cancerígenas e o aniversário dela de 1 aninho. Então, esse momento por enquanto, este capítulo está encerrado, foi muito marcante. E você escutar do médico olha, tá tudo bem. Nossa, é tudo um processo, é um processo longo. No meu caso, foi praticamente 1 ano de tratamento, contando quimioterapia, o período da cirurgia e todas as radioterapias. Sim. Então, quando você respira e fala, fiz tudo e deu certo. Coincidir com o aniversário dela de 1 ano foi muito emocionante. Especial, né? Foi bem especial. Nossa, eu imagino. Você falou uma palavra que eu acho muito forte: reconhecimento. Reconhecer os próprios limites e aceitá-los. Tranquilo, por quê? Porque nós não somos iguais, vivemos histórias diferentes, estamos inseridos em contextos completamente diferentes. Eu tô falando isso para você, mulher que é mãe, mas isso se estende a todas as pessoas. E reconhecer as nossas limitações é muito importante, porque quem é mãe trabalha com ausência de limites. A mãe não pode ter limite, ela não pode ter limite para paciência, mas isso não é verdade, a gente tem que desconstruir isso, né? Você nos traz essa história que a gente coloca na prática, que nós precisamos desconstruir que a mãe não pode ter limite, né? Que é uma situação especial, mas a gente tem isso para a vida de todas as mulheres, a gente tem que reconhecer os nossos limites, para que a gente continue tendo sanidade mental, para que a gente tenha saúde para cuidar dos nossos filhos. Porque se nós não temos a sanidade mental, quem é que vai cuidar deles? Então, essa questão do reconhecimento dos limites está dentro do autocuidado, entendeu? De olhar para si
Entender isso é difícil. Muito. Isso é muito difícil, porque você só se cobra, mas eu tenho, eu tô falando isso pra você e tô falando pra mim ao mesmo tempo, pra ver se eu transformo isso em uma coisa medular. Minha psicoterapeuta fala isso. E aí a gente acaba não fazendo, mas é importante que a gente entenda que a gente precisa fazer e que a gente comece a colocar em prática. Não, mas esse é o meu limite. Eu preciso também me amar. A gente não tem como amar o próximo, né? O nosso filho, sem amar a si mesmo. E não se amar, não se cuidar, pode impactar exatamente em não estar aqui para cuidar dos filhos, não é mesmo? E a gente acabou não falando de uma coisa, acho que da coisa que mais impacta quando a gente tem um bebê, que é o parto. O parto, porque você engravida, descobre, você planeja, ou é um susto, descobre, mas você já estava querendo, ou se não tinha problema, se você não estava planejando, mas veio, que bênção, é mais ou menos assim que acontece, né? E aí você fica ali planejando e tal, mas a hora que o filho vem pro seu braço, é uma outra situação. A gente não vai falar tanto de câncer nesse bloco, né? Mas é uma coisa muito importante no Dia das Mães, porque eu acho que é o ponto alto, tanto em questões fisiológicas, porque a gente entende o lado fisiológico do porquê que isso acontece, é uma explosão de ocitocina, que é o hormônio do amor, e por isso que amamentar é tão bom, você libera ocitocina, e é aquela coisa, você tá ali sofrendo. Se não fosse assim, a gente não amamentava. Na dor, não sei o que, você tá lá, ai, que delícia. Não, gente, é a ocitocina que faz isso. Então, conta pra gente como que foi receber a sua filha finalmente nos seus braços. Sim. Igual eu falei, ela resolveu vir antes. Sim. Né? Adiantada. Num domingo de madrugada ainda. Ué, é aquela música, não é? Como é que é? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando. Não foi no domingo que a criança veio? Não, tem que ser, né? Para dar mais emoção. Para dar mais emoção. Porque tem toda aquela questão, arrumar a bolsa da maternidade. Aí tem as orientações, né? Com 36, 37 semanas. Uhum. Então eu achei, tô no prazo, né? E aí ela resolveu, não tava nada pronto. Foi 37 semanas e quantos dias? 3 dias. 3 dias, olha só. E 3 dias. Eu trabalhei durante todo o tempo, né? Que eu falei assim, não, né? Eu vou aproveitar que aí eu pego a licença maternidade no maior tempo possível, né? Então eu estava trabalhando. Na segunda-feira eu ia trabalhar, ela veio no domingo. Mas foi de madrugada, eu comecei a sentir as dores, né? Aí, que eu falo, nesse momento o hospital é o lugar mais longe do mundo, porque nunca chega. No momento das contrações. Isso. Concordo com você. Nunca chega, todos os buracos da cidade aparecem no trajeto. É sempre assim. É triste, mas é verdade. Isso. O marido que aguente também as oscilações de humor, mas em si, a tranquilidade do meu marido, a minha médica, o médico que acompanhou o parto também, acabam te tranquilizando, né? Eu lembro até hoje, o pessoal que dá risada. As enfermeiras foram me segurar para dar anestesia, aí elas abraçam, né? Por conta de não dobrar. Elas me abraçaram, ai, amigas. Então, é um momento muito louco, né? Que eu falo, igual você mencionou, a Andressa antes e depois da Olivia. E quando você vê o seu bebê, quando eu vi a Olivia, eu falei, meu Deus, é meu coração fora do peito, né? É tudo para mim. Eu falei, como que eu posso ter tanto amor dentro de mim e agora tá fora? Porque eu tô pegando, entendeu? Uhum. Então, é uma explosão de amor. Igual eu falo, é o coração que começa a bater fora do peito e num serzinho tão lindo, né? Porque falam que bebê tem cara de joelho, mas o nosso bebê não. O nosso bebê é o bebê mais lindo do mundo, sabe? Sim. Então... essa Andressa que nasceu, depois de eu ter ela comigo, a gente nem quer soltar, né? Tem que levantar para tomar banho, tem que ler. Não, deixa eu aqui com o meu bebê. depois a gente faz o que tem que fazer. Mas aquele sentimento de posse, né? Tipo, é meu.
Exatamente. Deixa comigo aqui. É a mãe coruja que projeta as suas asas para proteger e não tira os olhos. Não, aí é aquela questão da mãe leoa. Vem fazer um exame. Então, minha filha tá chorando, você fez minha filha chorar. Ai, meu Deus. Mas é aquela, igual eu falei, é a explosão de amor. Então, o parto tem a Andressa antes e depois. Eu costumo dizer que, né, acho que muitas pessoas dizem isso, que quando nasce um filho, nasce a mãe. E a nossa versão mulher, ela morre no parto. Por isso que o puerpério é difícil, porque o parto, ele é lidar com o luto da mulher que você foi e nunca mais vai ser. Ela morreu. E a nova mulher que está nascendo. Então, são sentimentos muito confusos, muito... É uma explosão e, ao mesmo tempo, um pouco de tristeza, por isso que passou e nunca mais vai ser do mesmo jeito. E ter um filho nos braços, eu lembro que quando meu filho nasceu, ele veio, a médica já colocou ele no meu colo, assim, eu tava sentindo muita dor, né? Eu fiz um parto normal sem anestesia, porque eu não queria, eu queria sentir ali, se fosse possível, se desse, se precisasse interromper e para cesariana, tava tudo certo, mas tava dando tudo certo ali também, tava tudo bem com o bebê, então vamos que vamos. E a hora que ele veio pro meu colo, eu fiquei confusa, porque assim, me faltou um ar, assim, eu lembro que eu acho que eu fiquei uns 10 segundos sem respirar, inerte, com aquele negócio. Eu não acreditava, eu não sabia se eu não acreditava que eu tinha conseguido ter o parto que eu queria ter, ou se eu não acreditava que eu tinha formado aquele corpinho. E é a experiência mais incrível do mundo. Você olhar para um filho e falar, meu Deus, eu que fiz. Aí vem meu marido e fala, não, mas eu participei, você participou com uma célula e código genético. Todo o restante das trilhões de células que estão aqui foi eu que fiz. Veio do meu sangue, foi sugado do meu sangue, entendeu? Proteína, ácido graxo, vitamina, etc. Tudo que você pensar. E eu fiz no meu corpo. Como é perfeito. E aí você olhar para os olhos, para as mãozinhas e você fala, gente, é sério. Não tem... até hoje eu não senti nada maior do que isso, do que essa experiência. E digo mais, você pensa, não é possível, não cabe dentro de mim, você acha que vai explodir. Você não achou que você ia explodir de amor? Não, você olha o bebê e você olha, tava aqui mesmo? Como é que encaixou? A sensação é que você vai explodir de tanto amor. Sim. E aí você fala, não é possível amar mais do que isso. Mas você ama. Porque cada dia que passa e vai evoluindo, aí o primeiro sorriso, você sabe, eu sei que não é sorriso, porque a criança quer é sorriso social, é um reflexo neurológico. Mas o primeiro, meu Deus, o sorriso. E aí começa, sei lá, engatinhar, a ter alguma resposta a você, a ouvir teu som e ter tudo isso, e todos os momentos ela fala que te ama. Então você vai sentindo que esse amor aumenta, e aumenta, e aumenta. Você fala, meu Deus, não tem como caber mais, mas aumenta. E vai aumentando para sempre, né? O que eu me pergunto hoje e eu fico com medo, é de ter um outro filho. Será que eu vou ter a capacidade de amar desse jeito? Porque é demais, eu não sei se eu sou capaz de amar outro ser desse jeito. E toda mãe fala, ama. Ama. Por quê? Porque você não é mãe de 2, você se torna uma mãe de 2. E de 3, e de 4, e quantos forem. A gente não é, a gente se transforma. Do mesmo jeito que a vida vive se transformando. E a maternidade é uma das nuances das várias transformações que a vida pode oferecer. E um câncer de mama foi uma transformação na sua vida. Eu tenho certeza que isso te transformou. Então, eu até quero fazer essa pergunta para você, mas antes de fazer a pergunta, eu quero trazer esse dado, né, que o câncer de mama é o câncer que mais causa morbidade, né, no público feminino. Então, é o principal câncer que acomete o público feminino, que traz morbidade, então tem um tratamento, que traz mortalidade, tudo isso é o câncer de mama. A gente estima-se que 1 em cada 8 mulheres vai ter a doença ao longo da vida, se chegar, né, até lá. Ela é mais frequente dos 50 aos 70 anos, 60% dos casos. Dos 40 aos 50, nós temos ali 1/3 dos casos, 33%, mais ou menos. E acima dos 70 e abaixo dos 40, ao qual você se inclui, nós temos menos de 10% dos casos acontecendo, sendo que ainda é mais frequente acima dos 70 do que antes dos 40, não é mesmo? E trazendo, então, essa informação, é muito importante que a gente
né, fale com as mulheres, que elas entendam, que elas se tornem conscientes das coisas que podem acontecer para procurar ajuda quando necessário. E eu gostaria de saber se você, né, qual é a mensagem que você tem para essas mulheres que estão aqui nos assistindo, especialmente para gestantes. Isso. Eu descobri com o autoexame. Então, o conselho que eu dou para todas as mulheres, igual você mencionou, jovens, com acima de 60, 70, enfim, todas, conhecer si mesma, o se tocar, porque foi dessa forma que eu descobri. Então, o autoexame é muito importante, o cuidado com a saúde física e mental, porque eu descobri ao longo da minha jornada que se a cabeça não tá boa, o corpo padece. Então, esse cuidado físico e mental eu acho muito importante. E eu acho que nós mulheres, e também os homens, não estou excluindo, nós temos que ter coragem. Eu acho que coragem não é ausência de medo. Eu acho que como você lida e como é que você encara mesmo tendo os medos. Então, eu tinha e tenho milhões de medos. Só que pela minha filha, eu sou muito corajosa. Então, não tenham medo. O diagnóstico é precoce que fala, doutora? Sim. Ele dá muitas opções e maiores chances de tratamento. Então, sejam corajosos, cuidem da saúde física e mental e tenham um propósito. Meu propósito foi a minha Olivia. E tenham um propósito, seja um filho, seja um amigo, seu companheiro, seja uma viagem, seja uma sensação, mas tenham um propósito e encare isso com coragem. Isso que você falou, acho que entra muito no campo de você projetar o seu futuro, né? A gente tem a opção de pensar o que a gente quiser, e você pode pensar, ai meu Deus, eu tô tendo um câncer, por que agora? E partir mais para um lado negativo. E, por outro lado, tem também a opção de, não, o meu propósito é esse, se imaginar viajando, se imaginar na festa de 15 anos do filho, essas coisas que te projetam lá para o futuro e que você tem que estar viva para poder que elas se concretizem. E eu acredito muito que você atrai as coisas que você pensa. As palavras têm poder. As palavras... Isso é bíblico, não é? Então, as palavras têm poder. Por quê? As palavras são a ação de um pensamento. Tudo começa aqui. Então, a gente precisa trabalhar a saúde mental. Isso é muito importante. E complementando o que você falou, sim, o autoexame, ele é de suma importância. Como que funciona o rastreamento do câncer de mama? No seu caso, hoje a gente sabe que você tem uma mutação, mas até então a gente não sabia. E você tinha 32 anos, não é isso? Sim. 32 anos. Então, você não estava dentro de um grupo de rastreamento ainda. Embora sabendo da mutação, a gente começa aos 25 anos. A gente sabendo da mutação. BRCA1 e BRCA2. Mas como que funciona? O rastreamento começa aos 40 anos, e o que a gente recomenda para as mulheres abaixo dessa idade, se tem histórico familiar e tudo, é que faça autoexame. O autoexame não é para saber o que você está palpando, porque muitas pacientes questionam isso. Ai, doutora, mas eu não entendo nada. Meu bem, mas você vai entender sobre você precisa se conhecer, sabendo como é o teu normal, tendo esse hábito, quando estiver diferente, é mais fácil de você notar. Mas isso não é protocolo que eu vou falar, mas dentro da gestação, e eu imagino que em breve isso vai mudar, porque nós estamos vendo, sim, uma mudança ali do eixo da idade que está acontecendo o câncer de mama. Tem acontecido cada vez mais cedo. A gente ainda não começa o rastreamento antes dos 40, mas eu penso que, por estarmos maternando mais tarde, dos 30 aos 40, às vezes até um pouco depois disso, e por a gente ter essa inversão na idade que está se projetando para a faixa etária dos 30 aos 40, ainda não é em grande escala, mas está aumentando aos pouquinhos, eu acredito que talvez no futuro esse rastreamento venha para antes, mas eu acho que é interessante toda mulher no seu planejamento de engravidar, e talvez isso venha para mais cedo, né, mais em brevemente isso vai acontecer, a gente coloque nos exames de rotina para a gestação exames mamários. Lembrando que toda gestante ela tem que ser examinada na mama, no seu médico obstetra.
Ele precisa ser examinado as mamas. Então, se uma mulher tem uma alteração na mama, não importa que alteração, apareceu um nódulo, tem que ser investigado. A pele ficou com aspecto de casca de laranja, que a gente chama de peau d'orange, que é em francês. Tem que ser investigado. A mama tá vermelha, tem que ser investigado. A mama puxou para dentro, tem que ser investigada. Qualquer alteração. Um linfonodo na axila, tem que ser investigado. Tudo tem que ser investigado. Então, apareceu uma alteração na mama, obstetras, encaminhem para o mastologista, para a gente ter a certeza de que seja alguma coisa. E aí a gente vai investigar que exames que nós podemos fazer, que eu imagino que tenham essa dúvida. Ultrassonografia de mamas é liberado em qualquer fase da gestação, em qualquer fase da amamentação, enfim, é sempre liberado. Mamografia é um exame que também as pessoas acham que não pode fazer na gestante, mas pode. Primeiro, nos primeiros trimestres, o útero está lá embaixo. No último trimestre, o útero já está mais em cima. Mas o raio-x da mamografia, porque a mamografia é um raio-x, ele é muito baixo. Ele não faz mal para o bebê. Então, numa necessidade, eu tenho um nódulo, tenho que investigar a possibilidade de um câncer, mesmo que tivesse alguma possibilidade, é risco-benefício. O benefício é maior. Precisa investigar se essa mulher tem um câncer. Pode fazer. Só que o que acaba que a gente faz? Por mais que não... por mais que não afete o bebê, a gente ainda coloca uma proteção aqui na região do abdômen. Então, se torna mais seguro ainda e pode ser feito. Em relação à ressonância nuclear magnética, não sei se você chegou a fazer esse exame, aquele que a gente entra dentro de um tubo, sim, a máquina faz bastante barulho e demora um tempinho mais o exame, ela pode ser feita na gestação. A gestação não é uma contraindicação total. Isso se deve ao gadolínio, não à ressonância em si. Só que ressonância sem contraste, que é o gadolínio, não adianta nada para a mama. Não nos ajuda. Então, melhor não fazer. Então, numa necessidade, né, muito necessária, uma paciente que vai mudar a conduta para tratar, ou se não, a paciente, por exemplo, tem uma descarga mamilar sanguinolenta, mamografia e ultrassom normais. A indicação é ressonância. Eu tenho que fazer ressonância. Então, numa suspeita de câncer, uma descarga, e aí todos os outros exames normais, eu vou ter que fazer ressonância. Então, a gente pode fazer. E na amamentação, ele é seguro. O gadolínio, ele tem uma meia-vida de 2 horas, é excretado em 24 horas totalmente pelo rim, e o que passa para o bebê no leite é 0,0004% da dose. É muito baixo, então ele é seguro de fazer na amamentação. Algumas mães, então vou ficar 12 horas, você pode, mas é seguro, tá bom? Então é isso. Eu achei muito interessante você falar sobre a coragem, que a coragem não é a ausência de medo, mas é você ter o ímpeto de enfrentar aquilo que vem pela frente. Não tem como você saber se você é corajoso se você não enfrenta o medo. Sim. Isso abriu um link para eu falar sobre felicidade. Porque a gente vive em busca da felicidade. E nunca se esteve tão em busca da felicidade como hoje, com a sociedade que nós vivemos, o nosso modelo moderno de sociedade. E a gente precisa entender que felicidade não é a ausência de vicissitudes, ou seja, de mudanças, principalmente as desafiantes na vida, porque foi uma mudança e desafiante. Isso que é uma vicissitude. Felicidade não é ausência de vicissitude. Felicidade é você aceitar as vicissitudes, né, as mudanças da vida e ser feliz com aquelas coisas, porque nunca está tudo bom. Nunca está tudo bom. Então você tem que ser feliz pelas coisas que estão boas naquele momento. Mas logo aquelas coisas não estarão boas. Vão mudar, vão vir outros desafios. E aí você vai ter que encontrar novas felicidades em outras coisas que estão boas, porque outras não estão tão boas assim. Isso é felicidade. Ninguém vai ter uma vida 100% bela, maravilhosa, sem nenhum problema. Nós envelhecemos, nossos pais morrem, nossos filhos crescem, saem de casa, nós adoecemos. Isso é estar no planeta Terra. Felicidade não é ausência de problemas. É você encontrar a felicidade naquela situação que você se encontra. Então, eu quero aqui agradecer a você, Andressa, por compartilhar conosco essa sua história linda de luta, de vitória, né, de coragem, enfrentamento, né, de se colocar acima dos seus limites para vencer tudo isso, sempre delimitando novamente o seu limite ali. E também quero agradecer a todas as mães que estão aqui nos assistindo, as mães guerreiras, que carregaram ou carregam, né, a vida aqui dentro, do seu útero, no seu ventre. E também aquelas que carregam, assim como você,
histórias lindas de amor e de coragem nas cicatrizes. Porque a vida nos deixa diversas cicatrizes, mas essas cicatrizes contam pra gente histórias, e a sua história é muito linda. Muito obrigada pela coragem, pela disposição, porque não é todo mundo que tem, de compartilhar ela com a gente e de servir de inspiração para mim, Samela, para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo e para a Olivia, a sua filha, que eu tenho certeza que quando ela crescer e tiver, né, a noção, essa consciência, ela vai olhar e falar: nossa, que mãe que eu tenho. Entendeu? Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço o convite, agradeço por me escutarem. Eu acho importante a gente compartilhar as histórias, porque se eu servir de inspiração ou de um relato, ou a gente ter agregado alguma informação para alguém, isso já é muito grandioso. Sim. Eu conheci grandes mulheres que venceram como eu, que também eram mães. Então, todo mundo tem suas batalhas. Sim. Eu falo assim, ninguém chora suas lágrimas. Mas compartilhar isso dá força. Uhum. Então, eu queria agradecer o convite, fiquei muito contente, meu primeiro podcast. Nervosa. E se saiu muito bem. Mas um feliz Dia das Mães para você que é mãe, Obrigada. para vocês as mães que estão assistindo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Feliz Dia das Mães para você, para sua mãe também, Minha mãe, que foi guerreira. o seu apoio, a sua base aí. Te Um amo, abraço para ela. Ela foi muito, muito importante, com certeza, e é muito importante. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães para você, mulher, que é a melhor mãe que seu filho poderia ter, ou sua filha. Entenda e internalize isso. Você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter. Obrigado por nos assistir. Ao longo dessa semana, desse mês de maio, em homenagem às mães, nós vamos falar nas redes sociais sobre a maternidade, sobre principalmente o câncer de mama na gestação. Dúvidas, se você tem mais alguma dúvida, nos acompanhe. O meu Instagram é @DRA_Samela Mastologista, e também aqui o da Oncoprime, que é onco.prime. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo podcast.